Muitos aqui foram chamados de loucos. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. Cada um de vocês sonhou alto e estava disposto a começar de baixo para alcançar um objetivo maior. Aqui tem gente que abriu mão de ser vice-presidente em uma multinacional, que abdicou da estabilidade do serviço público. Tem gente que começou do zero, que largou tudo. Aqui tem gente que fracassou uma vez, fracassou duas, fracassou três e não desistiu até alcançar o sucesso. Para muitos, escolher o caminho mais difícil é coisa de quem tem um parafuso a menos. Mas o que eles chamam de loucura, a gente chama de propósito. Vocês estão aqui porque o seu propósito se tornou muito maior do que uma empresa, do que o sucesso, prestígio, fama ou conta bancária. Vocês estão aqui porque o Brasil e o mundo precisam de pessoas que levantem a bandeira do empreendedorismo em todas as suas vertentes, sem amarras políticas ou qualquer tipo de preconceito. Vocês estão aqui para serem um motor de uma nova era e guiarem as próximas gerações. Vocês estão aqui para serem chamados de loucos. Mais uma vez. Bem-vindos ao êxito. Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade. O design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. E agora, com vocês, a palestra do fundador da B-Academy e especialista em processos e estratégias de marketing digital e aprendizagem, Bruno Pinheiro. E aí, tudo bom? Bruno Pinheiro falando, sou o CEO da B-Academy, uma escola de negócios, e hoje eu vou falar para vocês como construir um curso, ou melhor, como construir uma universidade corporativa. Então, eu estou falando ali de dois universos, curso, pessoa, entre aspas, física, e daí eu venho ali e falo sobre universidade corporativa. No meu ponto de vista, no mundo em que nós vivemos, todas as empresas hoje precisam se tornar escolas. Elas precisam educar, porque se a empresa não educar, vai ser muito difícil ela prosperar. Quando eu falo educar, no meu ponto de vista, as empresas são responsáveis por educar 3 tipos de público. O seu time, desenvolver o seu time para crescer. Porque hoje as tecnologias estão crescendo cada vez mais. E você precisa desenvolver o seu time para que ele acompanhe e traga resultados para você. Você precisa desenvolver os seus clientes, educar os seus clientes. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E também você precisa educar a comunidade. Porque as empresas estão crescendo cada vez mais. Então, você tem um papel como empresa de educar as pessoas à sua volta para que você possa contratar no futuro.
Caso você não faça isso, cada vez mais vai ser difícil você encontrar profissionais qualificados e os salários estarão cada vez mais altos. Eu acredito que precisa estar cada vez mais alto, porque as pessoas recebam justo, mas também tem ali um limite. Vamos entrar em detalhes, por exemplo, o mercado de TI. Um profissional que está começando, tem lá 6 meses, já está pedindo 10, 15 mil reais. Isso acaba se tornando, ficando insustentável para as empresas. Mas antes de falar sobre curso, sobre universidade corporativa, eu quero falar sobre como eu vejo a nova educação. Tá? Por quê? Mudou. Principalmente a pandemia, ela já vinha mudando, a pandemia veio e deu uma pancada. E o que acontece é o seguinte, nós não aprendemos a aprender online. Nós aprendemos a aprender presencialmente. O que é aprender presencialmente? Eu preciso de segunda a sexta na escola, das 9 a meio-dia, ter 90, ou sei lá, 80% de presença e tirar nota 7 para passar de ano. Quando você vem para o universo online, principalmente quando se fala em cursos livres, onde não são regulamentados, você não tem horário, você não tem que tirar nota, você depende de você mesmo. Então, nós precisamos ensinar as pessoas a aprender online. Mais do que aprender, nós precisamos ensinar as pessoas a desaprender para reaprender. Porque tudo que nós aprendemos no passado, se nós formos nos basear nisso, vai ser muito difícil nós continuarmos nesse novo momento. Eu gosto muito de usar uma metáfora que é o seguinte, nós temos um copo cheio. Quanto mais você joga água, que é conhecimento, você vai transbordar. Chega um momento que você transborda. O que você precisa fazer? Esvaziar o copo, desaprender, para você aprender algo novo. E o desaprender é quando você tem que entender como funciona e vir de peito aberto, mente aberta, deixar aquilo ali entrar, saber que aquilo ali vai demorar um tempo. Quando você está aprendendo algo novo, geralmente ali eu vejo com os mais de 20 mil alunos que eu tive com o Bruno Pinheiro e mais de 15 mil alunos que eu tive ali com a Bia Academy, em média, principalmente falando em tecnologia, demora uns 3 meses para uma pessoa assimilar uma coisa nova. Para daí ela começar a replicar no seu negócio. Agora, como eu disse, o papel da educação no Brasil, no meu ponto de vista, não é do governo. Quer dizer, deveria ser do governo. Mas, infelizmente, não adianta a gente querer esperar do governo uma educação de qualidade. Isso vai demorar para acontecer. E também não adianta a gente falar, o papel, a responsabilidade da educação é de cada um. É fácil a gente falar isso, mas tem pessoas que não têm condições. Mas, apesar de que tem muito conteúdo gratuito hoje na internet, quem quer vai. Mas eu acredito que as empresas devem ser os responsáveis por financiar. Tá? E como é trabalhado, como foi trabalhado a educação em grande maioria, falando-se ali em universidades agora, não a grande maioria, mas alguns, eles veem ali os alunos como geradores de boleto. Tem grandes grupos, sim, muito que olham e focam nos alunos, mas a grande maioria, principalmente as pequenas faculdades que não têm muitas condições, eles estão ali focados em duas coisas, gerar boleto e emitir certificado. Eles não se preocupam com o que aquele aluno está aplicando no mercado de trabalho. Agora, quando a gente vai aprender online, nós precisamos se atentar a dois elementos muito importantes. Um é o horário de aprendizagem. Por exemplo, eu gosto de estudar 8 horas da manhã. Tem pessoas que gostam de estudar 9 horas da noite. E não adianta, porque as pessoas assimilam. Por exemplo, eu gosto de manhã porque minha cabeça está vazia. E tem pessoas que gostam 11 horas a 10 horas da noite, porque já fez tudo, não tem mais nada, está relaxado, agora ele vai sentar ali e vai aprender. Então, cada um tem o seu horário de aprendizagem. E tem um outro ponto que é a velocidade de aprendizagem. Tem pessoas que gostam de ver vídeos na velocidade 2 vezes. E tem pessoas que gostam de parar. Um vídeo de 5 minutos demora 15, 20 minutos. Porque ele para, anota, pensa, valida. E não existe certo ou errado. O que nós precisamos entender, o certo é nós respeitarmos quem está do outro lado. Isso é muito importante.
Então, para isso você precisa respeitar o horário e a velocidade de aprendizagem. E no meu ponto de vista, não que isso seja uma verdade absoluta, o aprender, tá? O aprender, ele deve ser pré-gravado. Ele tem que ser híbrido. E quando eu falo híbrido, é o pré-gravado e aulas ao vivo. E a maior parte o maior problema das pessoas, ou das escolas, das instituições, é que eles estão querendo ensinar, quando eu ensinar é passar conteúdo, de segunda a sexta, das 7 às 10, tá? Que é o horário de uma faculdade. Sabe o que vai acontecer? A pessoa não vai prestar atenção. Não vai, não adianta. Ou ela vai prestar atenção em uma, ele vai lá, vai pegar, vai ligar o Zoom, vai deixar lá sem câmera assim, vai ficar fingindo que está presente e não vai prestar atenção, não vai aplicar. Por quê? Ela chegou do trabalho, passou o dia inteiro no trabalho, no computador, se for home office, chega à noite, ela está cansada. E o horário dela de aprendizagem é de manhã. Ou ela gosta de dividir de manhã à tarde e à noite. A gente precisa respeitar isso. Hoje em dia nós passamos o dia inteiro no computador. É muito difícil você exigir por um longo período que essa pessoa passe 2, 3 horas por dia no computador. Vai ser muito difícil. Ainda mais com o contexto Covid. Então o ensino ele deve ser híbrido. Agora eu vou falar do 100% online, mas pode ser o presencial também. O aprender, ele precisa ser pré-gravado, onde a pessoa vê no momento dela, na hora dela, na velocidade dela. E os encontros ao vivo, como devem ser? Os encontros ao vivo devem ser para colocar em prática tudo o que aprendeu, para extrair do aluno que ele aprendeu, colocar ele no centro. Hoje a educação ela é a mesma há mais de 100, 200 anos. Nós temos educação do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. Então tem um gap muito grande aí. Então, a educação é assim, ó, professor aqui, o aluno aqui. Ele passa, o aluno fica quieto e pronto. Tem que ser ao contrário. O aluno aqui, o professor aqui, e ele fica instigando, ele fica perguntando, respondendo a perguntas. Vamos trazer o aluno mais para o centro, tá? E na nossa experiência aqui com a Biacademy, se vocês não conhecem, depois dá uma olhada lá no Instagram, brunopinheiro.me ou Biacademy BR. Na nossa experiência, nós temos ali o quarteto do poder, para que as pessoas concluam os nossos cursos. E o que é esse quarteto do poder? É a nossa metodologia, que é a condução de todo o processo, que é um pouco disso que eu estou falando aqui, e que a gente parte do princípio que eu ensino negócios, tá? Então, quando a gente vai falar sobre negócios, a gente parte do princípio que não existe teoria pronta. Lógico que é o contrário da saúde. A saúde, sim, existe teoria pronta e você precisa se basear nessa teoria que vem de anos e vai melhorando. Quando se fala em negócios, não adianta você querer pegar uma teoria de 5 anos atrás que ela está invalidada. O mercado mudou e os Estados Unidos é uma coisa, o Brasil é outra, a China é outra e por aí vai. Então a gente já precisa aprender com quem está com mão na massa, com quem está executando aquilo. Por exemplo, vou usar como exemplo na saúde. O Covid, existia teoria? Adianta eu querer buscar a teoria? Negócios é a mesma coisa, é mudando o tempo todo. Então você precisa ir em busca de quem está com a mão na massa. E o Quarteto do Poder é a nossa metodologia, que é um resumo do que eu estou falando aqui. Daí a gente gosta de fazer micro certificações de 4 horas. Um professor, lógico, existem exceções, mas a maioria fala no máximo 4 horas. E a gente monta um programa de 20 horas, mas composto com 5 professores falando 4 horas. Por quê? A gente cria a expectativa para o próximo capítulo, para que as pessoas queiram ver. Porque quando o aluno ele está ali, ele recebeu o login do curso dele no e-mail, ele vai esquecer. Então você precisa ter elementos para que faça com que esse aluno volte e conclua o curso. Um deles é a sua metodologia. O professor faz muito sentido. Agora, antigamente, no mundo tradicional, o professor ele era 100%. Hoje em dia ele ainda é, mas tem outros recursos que ajudam ele. Porque o professor ele precisa hoje inspirar mais do que educar. Ele precisa segurar as pessoas em sala de aula. Então eu falei da metodologia, eu falei dos facilitadores / professores. Daí tem o terceiro elemento, que é a tecnologia.
ela precisa suportar tudo isso. Ela precisa te dar as ferramentas necessárias para que você consiga educar o seu público. E daí vem, então eu falei de metodologia, eu falei de tecnologia, eu falei de professores, e vem um quarto elemento que sustenta esses três, que é a comunidade. A comunidade, eu não exino, se tem estudos, eu nunca fui em busca de estudos, mas eu vou falar pela nossa experiência, ela representa mais de 50% de fazer com que o aluno chegue até o fim. Então, 50% da responsabilidade com que o aluno chegue até o fim é a comunidade. É por isso que se você pretende educar online, seja educação tradicional, seja universidade corporativa, crie comunidade, porque a comunidade fortalece, a comunidade engaja, a comunidade você faz as pessoas darem a mão e todos irem até o fim. É muito importante. Então, esse quarteto, se você for começar querer vender curso, construir comunidade, pense nesses 4 elementos. É bem importante. E eu quero finalizar essa introdução falando sobre a nova educação, que para mim isso é a nova educação, toda empresa deve ser uma escola. Se a sua empresa ainda não é uma escola, ela está perdendo muito, mas muito, 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 muito. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a universidade corporativa daqui a pouco. Agora, falando-se em curso, para quem é? Vamos falar um pouquinho e por quê? Falando-se do profissional liberal, você que está assistindo, será que eu dou um curso? Eu vou falar alguns elementos ou alguns benefícios de se ter um curso. Que é o seguinte, quando você, como profissional liberal, constrói um curso e começa a vender ele, você ganha muita autoridade com isso, mas muita, você não tem noção. Mais do que isso, você tem um engajamento muito grande. Você vai começar a ter pessoas que vão defender você com unhas e dentes. É o seu exército, é a sua maior herança que você pode construir, lógico, depois da sua família, dos seus amigos, é uma terceira herança que você ganha. E você ganha também audiência. Isso daí, para quem está querendo, se você é um profissional liberal, você tem autoridade, você tem engajamento, você tem audiência, as empresas vão querer você, as empresas vão pagar mais por você, porque você tem, além de todos os seus skills, todas as suas habilidades, toda a sua trajetória, você agora tem o poder da voz. E as empresas, elas precisam de voz. E se você for contratado e tiver esse elemento, você pode ter certeza que o seu passe, vamos dizer assim, vai valer muito mais. Mas mais do que isso, se você é um profissional liberal, está dentro de uma empresa, ou se você é um empreendedor, quando você tem uma segurança. Se algum dia acontecer alguma coisa financeiramente, não vou dizer financeiramente, ou qualquer sua audiência. Agora, falando-se para empresas, pode, por que você deve construir uma universidade corporativa? Você deve educar os seus clientes. Quando eu falo educar os clientes, é tanto no antes da compra, depois que você vendeu, no onboarding, que eu vendi, eu preciso fazer a pessoa acessar. Porque se ela não acessar, eu não vou ter sucesso, porque ela não vai consumir o produto. De nada adianta ela simplesmente comprar o seu produto, ela precisa acessar. Esse é o primeiro passo. Depois que ela acessou, eu preciso manter, ongoing. Então, você vai usar a universidade corporativa para atrair, para fazer com que ele consuma e depois que ele consumiu, para você reter o seu cliente. Isso é muito importante. Você também pode utilizar a universidade corporativa para educar o seu time e melhorar os seus resultados com isso, ensinando algo que eles não saibam. Você pode se reinventar com isso. Você pode também preparar a sociedade, a comunidade à sua volta. Como? Education Recruitment. Por exemplo, você vai abrir 10 vagas de vendas. Que tal a sua empresa contratar uma escola? Por exemplo, a Bia, a gente faz isso. A gente tem lá um curso de vendas, onde vocês vão financiar 50 bolsas de estudos aí para a sua região. Você vai trazer as pessoas para dentro desse curso, você vai acompanhar essas pessoas e quem se formar, você vai selecionar 10 para pagar. O que acontece?
Com isso, você conhece as pessoas antes de contratar, você traz um profissional preparado, você diminui o seu tempo de rampagem e você prepara a sociedade. Você tem um give back muito grande. Muitas empresas estão nos contratando para, nós estamos fazendo na área de finanças, na área de TI, na área de vendas, na área de atendimento, todas as áreas da empresa. Se você tem dificuldade, por exemplo, de diversidade, mulheres, na área de TI, vamos fazer uma turma só para mulher. Então, prepara a sociedade, onboarding e também para fortalecer a sua cultura e aprendizagem contínua, que é lifelong learning. Estuda um pouco, aplica e vai avançando. Então, esses são os benefícios e o porquê você deve ter universidade corporativa. Mas sempre que você for pensar em iniciar um curso, primeira coisa que você precisa pensar é: por que você está fazendo aquilo ali? E quem é o seu público? E quem não é o seu público? Com essas informações em mãos, depois eu vou te passar quais são as etapas que nós seguimos aqui, que eu aconselho você a seguir também quando você for pensar em construir um curso. Mas, antes de eu entrar nas etapas do curso, eu gostaria de falar o que não fazer quando você pensar em construir uma universidade corporativa. Muitas pessoas acham o seguinte, que universidade corporativa vou comprar lá uma câmera boa, montar um estúdio e tá pronto. Não, isso daí é o mínimo. Você precisa ter um time ali. Quem serão as pessoas que serão responsáveis pela universidade corporativa? Você vai ter pessoas dedicadas ou você vai colocar algumas pessoas da sua empresa? Se você for colocar algumas pessoas dessa sua empresa, será que ela está preparada? Ou mais ainda, será que ela vai ter tempo para tocar esse projeto? Vai ser prioridade para ela? Ela vai ganhar alguma coisa em troca? Pense nisso, tá? Outra coisa que as empresas pecam ali é não destinar funding, uma verba para a universidade corporativa. Não pesquisar o seu público para ver quais são os maiores problemas dele. Ou ir comprar lá num site X, comprar lá 30 cursos e disponibiliza para essas pessoas. Esses cursos eles precisam ser muito bons, com excelentes professores, eles precisam despertar desejo nas pessoas. Por quê? Se não despertar desejo, se não for muito bom, as pessoas não vão acessar. Não vão acessar, e daí você vai estar rasgando dinheiro. É muito importante definir o time responsável pela universidade, que vai ser responsável pelo projeto. Dê papéis, deixe claro, planeje junto com ele. E mais do que pensar no time, depois que esse time definiu, é ele pensar quais serão as trilhas que nós teremos dentro dessa universidade corporativa. Vou dar alguns exemplos. Trilha de cultura, trilha de produto, trilha de marketing, trilha de atendimento, trilha de vendas e por aí vai. As trilhas, e daí você vai começar pelo começo, não adianta você querer pôr tudo. Vou lá, vou começar, qual vai ser... falando em francês aqui, vou lá. Qual vai ser a primeira? Vou começar falando sobre a empresa, depois vou falar sobre gestão, porque gestão aplica em todo mundo. Então começa. Colocou uma trilha, agora é muito importante a comunicação envolver os líderes e planejar a comunicação com os líderes e dos líderes com seus liderados, para que essa universidade ganhe força. Planeje um lançamento, faça um evento, envolva as pessoas, mostre como funciona, mostre quem é o responsável por eles tirarem as dúvidas, dê todas as ferramentas para que essas pessoas apliquem, desenvolvam e fomentem isso dentro da sua empresa. Você pode ter certeza que você vai ganhar muito com isso, mas muito, muito mesmo. Agora, quais são as etapas na criação de um curso? Primeira etapa qualquer, tive uma ideia. Esse meu time está precisando desse curso. Você teve a ideia? Vamos validar, né? E de que forma que você valida? Pesquisa. A pesquisa é uma das coisas mais importantes. E com quem que eu faço essa pesquisa? Com quem
eu pretendo aplicar o treinamento. Então, se eu pretendo fazer um treinamento para o time de atendimento, não adianta eu querer rodar essa pesquisa com o time de vendas, porque não são eles que eu quero. Então, rode com as pessoas. Geralmente, quando eu faço uma pesquisa, eu faço ali umas 3, 4 perguntas fechadas. Nome, idade, se tem se é do time de vendas, se está com problema de vendas, etc. E daí eu faço 4 perguntas abertas. Qual é o seu maior desejo hoje em relação a suas vendas? Qual é o maior problema que você enfrenta hoje nas suas vendas? E daí você fala, se eu contratasse um profissional de vendas para te ajudar, que tipo de conteúdo você gostaria que ele produzisse para você? E depois, uma outra pergunta que é, o que impede você de fazer um curso sobre vendas? Por quê? Se você vê nessas 4 perguntas, eu estou perguntando qual é o seu problema, qual é o seu desejo, que tipo de conteúdo você gostaria de fazer de mim e o que impede você de fazer um curso. Problema, desejo, objeção e conteúdo. Por quê? A partir disso, você vai construir o curso e vai construir a página de divulgação do curso. Por quê? Mas não adianta nada você fazer um curso e não divulgar para o seu time. Então, quais são as etapas? Ideia. Pesquisa. Da pesquisa, eu tiro a grade. Da grade, eu envolvo os professores. E daí, com os professores, eu mostro ele, olha, essa aqui é a grade, esse aqui é o público. O que você acha? Porque é o seguinte, lembra que eu falei que o novo vem do novo? Não adianta você querer impor. Se você escolher um especialista para falar sobre aquele assunto, não adianta você querer impor o que você acredita que precisa ser falado. Você deve propor. Olha, eu acredito que seja isso, mas você pode mudar o que você quiser e colocar o que você quiser. Dê liberdade para essa pessoa pensar e planejar, pegar a sua grade e entregar uma grade final. Tá? Por quê? Tô falando que você vai aceitar o que ele falar? Não, mas você vai dar liberdade para ele pensar a partir de um contexto bem explicado. Feito isso, você vai unir a sua realidade com o que foi proposto, aí você valida a grade. Validando a grade, você vai planejar as aulas. E o que é planejar as aulas? Qual é o material didático? Como que vai ser essas aulas? Vai ser ao vivo? Vai ser presencial? Qual o material de apoio? Quais são os entregáveis que eu tenho nessa aula? Planeja. Como que eu vou aplicar? Onde está a teoria? Onde está a prática? Então, você vai planejar a aula. Feito isso, nós vamos para onde? Para a gravação. Onde você vai gravar o conteúdo para depois subir na plataforma. Enquanto grava ou após gravar, aí vai para edição e produção do material didático. Finalizou, bateu conteúdo, material didático, envia a prova, vamos o quê? Subir na plataforma. Subiu na plataforma, aí é o seguinte, já adianta cursos e não concluírem. Tem a dica para você atrair as pessoas até o seu treinamento. E você atraiu. Se você não prestar um suporte, dúvidas, etc., o que acontece? Vai ficar muito difícil vocês reterem as pessoas. Então é muito importante o suporte. E lembra quando eu falei, se você não tem estrutura para prestar suporte, a comunidade ajuda muito, muito mesmo. E lógico, você vai precisar definir quais são as métricas e indicadores de sucesso. Porque de nada adianta você construir um treinamento, etc., se você não medir para ver se isso está, de fato, trazendo retorno. Agora, não vai te trazer um retorno em 1 mês, 60 dias. Às vezes esse retorno pode vir depois de 6 meses, 1 ano. Por quê? Tem uma jornada de aprendizagem. Qual que é o processo de aprendizagem, no meu ponto de vista? A pessoa, ela recebe uma informação nova, daí ela vai ficar perdida. Daí ela vai começar a assimilar aquilo ali. Demora-se, em média, 3 meses para a pessoa assimilar. Em média. Depois que ela assimilou, ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que aplicar.
Aí que vem a realidade. Vamos aplicar, porque a informação não colocada em prática gera obesidade cerebral. Então aplique e dê o suporte para essa pessoa aplicar. E daí eu estou falando aí que é 6 meses, mas aplicar não quer dizer que ela já entendeu. E depois, do 6º ao 12º mês, é o momento que ela vai estar no campo de batalha, aplicando o que aprendeu, validando, ajustando. E é esse momento que ela vai precisar mais ainda do treinamento que ela adquiriu e do suporte. E se você tira as aulas gravadas, o suporte, em todo esse período, pelo menos 1 ano, a porcentagem de eficiência desse treinamento vai diminuir cada vez mais. Então é muito importante que você esteja atento ou atenta a todos esses elementos para que você tenha sucesso. Porque esse é um ponto importante. O que é sucesso para você com relação a treinamento? Para mim, o primeiro sucesso é quando a pessoa conclui, mas o segundo sucesso é que ela aplique. Colher resultados é uma questão de tempo. Ela pode não colher resultados no primeiro, mas você pode ter certeza que essa pessoa vai colher resultados se ela aplicar e persistir. Agora, vou fazer um resumo para vocês. Eu falei aí de todas as etapas e eu vou falar um pouquinho de algumas etapas em mais detalhes. Ideia, né? Quando a gente teve ali a ideia, o que você precisa pensar? Quando você teve a ideia, quem nós vamos desenvolver com essa ideia? Quem é essa pessoa? E qual é o problema que eu quero resolver nessa pessoa? Então quem é a pessoa? Qual problema você vai resolver? E o que você espera no final que essa pessoa tenha aprendido ou qual transformação você espera dela no final? Aí você vai pensar no quê? Bom, definir. Eu vou trabalhar com o meu time de vendas, eu vou ajudar eles na parte de gestão, e eu espero que no final eles consigam gerenciar melhor o seu dia a dia e suas tarefas. Tá? E qual vai ser a modalidade? Eu vou pré-gravar algumas aulas e vou criar uma jornada de 3 meses onde eu vou acompanhar essas pessoas por 3 meses nessa jornada, então, a cada 15 dias. A ideia, vamos validar. Lembre-se de uma coisa, venda o que o seu cliente quer e entregue o que ele precisa. Isso é muito importante. Venda o que o seu cliente quer e entregue o que ele precisa. Quando você for fazer a pesquisa, você tem alguns tipos de pesquisa. Pesquisa com aluno, pesquisa com a empresa, pesquisa com os professores. E as 3 são importantes. Aí é o seguinte, na pesquisa tem a construção, tem a divulgação e uma das mais importantes, que é a tabulação. O que eu vou fazer com o resultado dessa pesquisa? Porque a partir dessa tabulação que você extrai o que eu chamo de pré-grade. Se você fizer uma pesquisa boa, ali você já consegue extrair a grade ou a pré-grade desse curso. Tá bom? Agora, com a pré-grade em mão, entra a segunda etapa, que é o planejando. Vamos planejar esse treinamento? Que é o quê? Quem são os professores? Qual vai ser a grade oficial? Qual é o formato desse curso? E quais são os recursos de aprendizagem que eu vou utilizar? Vai ser vídeo? Vai ser aula ao vivo? Vai ter grupo no WhatsApp? Vai ter apostila? Vai ter exercício? Vai ter áudio? Vai ter infográfico? Vai ter e-book? Vai ter referência bibliográfica? Quais são os recursos de aprendizagem que você vai utilizar em todo o curso? Aí a gente vai... Então, eu tive a ideia, eu comecei a planejar, é o momento de construir o seu curso. E quando você começa a construir este curso, você precisa pensar o quê? Primeiramente, em qual é a tecnologia que nós vamos utilizar. Como vai funcionar a gravação e edição? E material de apoio? Quem vai fazer? Como vai ser? Esse curso está pronto. Quem é responsável por cursos na parou para pensar?
Isso é bem importante. E não existe etapas certas, ou etapas erradas, ou melhor, não existe o certo ou errado. Existe o que é melhor para você, para a sua empresa, no seu momento de negócio, porque tudo isso, o momento conta muito. Às vezes, sua empresa não tem condições numa plataforma. Vou subir, vou criar uma playlist no YouTube e vou deixar lá. Vou criar vou pegar e vou criar um board no Trello. Meu curso vai estar no Trello. Trello é um software de gestão de projetos. Então, vou pôr lá módulo 1, as aulas, vou pôr o link do YouTube, material de apoio, é o que eu tenho. Porque é o seguinte, quem quer faz, quem não quer, arruma uma desculpa. Aí nós vamos entrar no momento de entregar. Tá? O que é entregar? Eu tive a ideia, eu planejei, eu construí, eu subi na plataforma. Agora eu vou entregar. Eu vou fazer com que esse curso chegue até as pessoas. Então, o que você precisa fazer na entrega? Ter uma comunicação pré-planejada e clara. Deixar todo mundo sabendo de tudo que vai acontecer. Porque quando você tem um aluno, uma turma, cada ponto negativo vai desestimulando esse aluno. E vários pontos negativos fazem com que ele desista. E um dos principais é se não tiver comunicação, ou se a comunicação não for clara. Se não tiver suporte. Suporte é muito importante. Porque se a pessoa está com dúvida, ela não consegue avançar, ela não entendeu, ela vai ficar triste, ela vai ficar desestimulada, ela vai desistir. Então, o suporte é muito importante. Tenha claro quem é o suporte e como tirar essas dúvidas. E sempre que possível, construa comunidade. Pode ser um grupo no WhatsApp falando sobre aquele treinamento. Ah, mas eu vou ficar com um monte de curso. Deixa claro que esse grupo vai começar tal dia e vai terminar tal dia. Deixe claro e mostre para ele. Mantenha a comunidade ativa. Isso é muito importante. E pense e faça o onboarding. Onboarding é, você vendeu, você precisa fazer com que essa pessoa acesse a sua plataforma. Existem formas automatizadas de se fazer, automação de e-mail, automação de SMS, de WhatsApp, mas se a pessoa não acessou, você precisa saber quem não acessou e você vai entrar em contato com todos para entender o porquê essa pessoa não acessou. Entender, não ficar bravo. Entende o porquê essa pessoa não acessou. É muito importante. E tem uma ferramenta que se chama NPS, que é Net Promoter Score, que é uma pesquisa que você faz com um aluno, com um cliente, onde você vai entender qual é o grau de satisfação dessa pessoa com o seu produto ou serviço. E é importante você definir em quais momentos você vai rodar o NPS. Eu gosto de rodar o NPS, o ideal é no final. Mas, se você está querendo entender um pouquinho o que aconteceu, você pode rodar o NPS em 1/3 do programa. Por quê? Para você validar, ou até mesmo, acho que 1/3 é um bom número. Ou na primeira aula também pode ser. Por quê? Para você colher feedback dessas pessoas. Se você não sabe o que é pesquisa NPS, como fazer NPS, são 2 perguntas. De 0 a 10, o quanto você indica para o seu cliente, ou não, para um amigo ou familiar, e o porquê da sua resposta. E quando você fizer a análise dessa pesquisa, ela tem um único intuito. Não é em nenhum momento ficar bravo. Não, isso aqui não aconteceu, ou com você mesmo, ou com a pessoa que respondeu. É olhar, analisar e corrigir. Porque o problema todo mundo tem. Problema sempre vai surgir. E a diferença está em como nós reagimos a esse problema.
E o NPS vai ajudar você a entender esse problema no início, no meio ou pode ser tarde no fim. E se for abrir uma nova turma, comunicar as soluções, os problemas, as correções, para que todos estejam na mesma linha. Isso é muito importante. Eu vejo todos os dias centenas de pessoas iniciando através de treinamentos. E isso que eu falei para vocês hoje foi um resumo de ter aí mais de 100 não, mas quase 80 turmas de mentoria, mais de 15 mil alunos com o nome Bruno Pinheiro, já ter lançado, só esse ano aí a gente teve 4 mil alunos em alguns cursos nossos, e hoje os cursos que eu faço, nenhum mais é comigo, são com professores que eu escolho, que eu encontro os melhores do mercado. Então, eu sei hoje entender o que o mercado quer e desenhar os melhores produtos. E sempre que você for desenhar o seu produto, eu sempre digo que o seu produto ele precisa ser sexy, precisa despertar desejo para que as pessoas comprem. E ser sexy está aliado a uma boa metodologia, a um excelente assunto, a um grande problema e, lógico, por trás, grandes pessoas que vão contar essa história. Como que você vai contar essa história? Venda o que seus clientes querem e entregue o que eles precisam. Porque muitas vezes as pessoas querem entregar, eles precisam disso, mas eles não querem. E não adianta você querer empurrar a goela abaixo, porque as pessoas não vão fazer. E uma coisa muito importante, eu falei para vocês de como eu planejo, como eu construo, como eu entrego, mas é muito importante você saber como você vai medir se tudo isso está funcionando. E o medir é em todas as etapas. Desde a construção, até a divulgação, até as inscrições, as participações das pessoas, aos comentários, às notas, aos trabalhos entregues, às interações no grupo, aumento de resultado dentro do trabalho, tanto em ganhos financeiros como ganhos de tempo, entre outros. Sempre que for começar um treinamento, pense no começo, meio e fim do produto. Pense também em qual a comunicação que você vai utilizar para comunicar todas essas etapas do treinamento. Porque de nada adianta você ter um excelente conteúdo, um excelente produto, se ele não for bem comunicado. É muito importante você comunicar muito bem os seus produtos. Isso que eu falei para vocês aqui hoje foi uma síntese de todos os anos de experiência que eu tive, tanto vendendo treinamentos de marketing digital em nome Bruno Pinheiro, quanto vendendo os produtos hoje que nós vendemos na Biacademy. E o que nós vendemos lá? Nós temos esses produtos para o público final, que é ali para CFO, para CMO, o novo RH, temos um MBA em empreendedorismo, como nós também hoje produzimos e vendemos universidades corporativas. Vendemos desde a tecnologia até os produtos para as empresas e produtos sob demanda. Então, a gente vem entendendo as dores, as necessidades que essas empresas estão tendo cada vez mais. Elas estão querendo crescer e a educação não está acompanhando. E nada melhor do que você, como empresário, investir em educação, investir na sua cidade. Porque uma coisa que eu tenho certeza é que educação transforma o nosso país. Mais do que isso, educação nos transforma. Educação é um dos maiores ativos que nós temos. Nós vivemos, no meu ponto de vista, num dos melhores países do mundo. Mesmo hoje eu moro aqui na França com a minha mulher que é francesa, mas sempre estou indo ao Brasil, ou a cada 2 anos eu volto e moro um tempo no Brasil. E o que eu tenho de certo é que nós temos o melhor país do mundo. Nós moramos no melhor país do mundo para empreender, ao contrário do que muitos dizem. Nós temos 200 milhões de habitantes.
Infelizmente, nós temos muitos problemas e esses problemas são soluções. O Brasil está crescendo cada vez mais e o único responsável por fazer o Brasil crescer é você mesmo. Esse é um movimento que eu levo na internet, que é eu faço o Brasil crescer e você. E uma das formas de fazer com que o Brasil cresça é investindo em educação. E eu quero parabenizar aí, eu tenho a honra de ser um dos fundadores do Instituto Êxito, apesar dos últimos 12 meses não estar tão ativo como eu era antes, por estar aqui desenvolvendo a Biacademy e essa mudança aqui para a França, mas é um propósito muito grande que o Jean-Guy Diniz e todo o time vem cada vez mais construindo, dando força. O time dele lá presencial, sensacional, o Herbert, a Lívia, a Carol, todas, Mirella. Sem esse time, o Êxito não teria a força que tem. Hoje, eles oferecem uma plataforma gigantesca aí para quem não tem condições. E se você está aqui assistindo hoje isso daqui, você pode ter certeza que tem uma grande equipe por trás. E você pode se tornar um sócio aí no Instituto Êxito, colaborando ou com seu tempo, sua ajuda, ou financeiramente, porque o Instituto precisa de recursos para que seja levado à frente. Ou uma coisa que você pode fazer agora é divulgar este evento, o Instituto Êxito, agora, para 10 amigos. Vai lá, divulga para 10 amigos, vai lá no meu Instagram, fala, Bruno, eu divulguei que eu vou dar uma surpresinha lá, um dos treinamentos que eu tenho aqui, para você ver, entender um pouquinho o que eu estou falando. Não custa nada você divulgar aí o Instituto Êxito, essa ideia que veio aí para ficar. Espero que você tenha gostado. Se você quiser conversar comigo, vai lá no Instagram, brunopinheiro.me, também no LinkedIn, ou pesquisa Biacademy BR no Instagram, que vai ser um prazer poder falar com você. Espero que você tenha gostado um pouco de como eu vejo a educação, de como eu venho construindo a educação, e espero que você possa aplicar isso na sua vida, nos seus treinamentos, ou levar isso para a sua empresa, caso você esteja construindo uma universidade corporativa. Conte comigo, conte com a Biacademy. Um grande abraço e nos vemos pelo mundo. Entenda que deficiência não é sinônimo de incapacidade e nem de ineficiência. Por isso, comece a desconstruir conceitos como ficar surpreso quando perceber que uma pessoa com deficiência intelectual passou numa faculdade ou tem um doutorado, se oferecer para ajudar uma pessoa com deficiência e ficar ofendido quando ela disser que não precisa de ajuda, e romantizar essa questão da pessoa com deficiência dentro do mercado de trabalho, dentro das suas superações, porque todas as pessoas têm o direito de estar incluídas em sociedade, independente da sua condição.